Boa noite, a graça e a paz. Vamos falar nessa noite sobre rabiscos na terra. E eu vou ler aqui em Isaías, no capítulo 17, no versículo 5 e 6. Diz assim: Será como quando o ceifeiro ajunta o trigo e com o braço colhe as espigas. Será como quem colhe espigas no vale dos Refaíns. Mas ainda ficarão alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na ponta do ramo mais alto e 4 ou 5 nos ramos mais produtivos, diz o Senhor, o Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos falar sobre essa questão, rabiscos na terra. Mas o que me chamou a atenção foi a palavra rabiscos. O que vem a ser isso? Rabisco. Bom, essa palavra ou esse termo rabisco, tanto na Bíblia como no dicionário, relata que rabisco é alguma coisa de uma colheita que foi desprezada ou deixada para trás por conta de sua estética, que não agradava muito àqueles que estavam colhendo. Então, imagina, né, um exemplo para nós entendermos melhor, né? Vamos dizer que tem um pé de manga. Aí as pessoas, aqueles que colhem vão lá, colhem, mas eles deixam sempre algumas, talvez que não está muito bonita, com uma estética assim, uma aparência não muito bonita, então deixa para trás. Esquecida, é como se elas fossem desprezadas por aqueles que vão fazer a colheita. Então, rabisco é o mesmo que desprezada, deixada para trás. E era uma lei estabelecida no Pentateuco, a lei de Moisés, que o povo de Israel deveria considerar os rabiscos, tanto da colheita de trigo, como na colheita de oliveira, como na videira e também na figueira. Não deveria ser colhido, mas deixados para trás, para os pobres e também para os estrangeiros, que quando eles passassem por ali pudessem ter uma alimentação a tempo e hora, era como uma provisão divina. Agora eu pergunto para você, você se considera um rabisco? Você se considera um rabisco aqui na terra? Responde para você. Talvez você vai falar assim, eu não sou um rabisco. Que isso? Fui deixada para trás, desprezada? Mas até no final da mensagem você vai dizer, glória a Deus, eu sou um rabisco. Graças a Deus. Vamos ouvir aqui, olha, o que diz Miqueias, no livro de Miqueias, no capítulo 1, no versículo, ou melhor, no capítulo 7, no versículo 1. Ele diz assim, olha, eu estou como um rabisco diante de Deus, como quem quis dizer, perdi as forças, estou desprezado, estou em uma situação assim completamente desfavorável. E é exatamente dentro desse contexto de considerar rabisco que nós vamos falar nesta noite. Considerar-se um rabisco. A Bíblia nos mostra que existe rabiscos entre o povo de Deus. E a Bíblia nos aponta um caminho amplo daqueles que são considerados e preservados por Deus como rabisco ou como remanescentes, ou seja, aquilo que sobra, que resta, que é deixado para trás. Os rabiscos entre o povo de Deus são os remanescentes que ao longo da história, que ao longo do projeto, que ao longo dos planos de Deus são preservados para serem instrumentos de Deus. E quando a Bíblia fala
sobre os rabiscos que estão sendo preservados como instrumentos de Deus, eu devo mostrar que sempre, ao longo da história, Deus preservou alguém em meio a tanta frieza espiritual, em meio a tanta miséria, a tantas apostasias, em meio ao pecado. Deus sempre preservou uma minoria. E essa minoria pode levantar a bandeira de Deus. Eu sempre quero citar, né, alguns nomes que, mesmo estando vivendo em meio a tantas pessoas frias, espiritualmente falando, que eram rabiscos de Deus e acreditavam nas promessas de Deus. Eu vou citar para vocês alguns personagens bíblicos, algumas histórias bem rapidinho, só para a gente identificar alguns rabiscos, alguns remanescentes fiéis que Deus sempre pôde contar. E sempre vai poder contar, mas é sempre uma minoria. Por exemplo, na saída do povo de Deus do Egito em direção à terra prometida, Deus falou com o líder para enviar alguns homens, né, para espiar a terra. Então foram escolhidos 12 homens e eles foram espiar a terra, olharam tudo que tinha na terra conforme Deus havia falado. E eles voltaram e deram então notícias de que a terra era boa, de que a terra realmente manava leite e mel, trouxeram até uvas para mostrar, né, o fruto daquela terra. Mas eles disseram que não poderiam entrar na terra, né, prometida, porque o povo de lá, o povo que habita naquela terra, eram gigantes. E eles se comparavam como gafanhotos diante deles. Mas a Bíblia me fala que de todos aqueles grupos, né, de 12 pessoas que foram, sobraram 2 homens, Josué e Caleb. E esses 2 homens, eles foram o rabisco daquela geração, que não olharam com os mesmos olhos daqueles 10 homens. Josué e Caleb, eles protestaram, eles falaram em alto e bom som, dizendo assim, olha, se o Senhor quiser nos dar a terra, ele nos dará. Ponto final. Josué e Caleb são exemplos de rabiscos que são preservados, reservados por Deus para serem instrumentos nas mãos de Deus. Vocês estão começando a entender o que são rabiscos? Me lembro também de um jovem chamado Samuel. Esse também foi um outro rabisco que Deus usou aqui na terra. A Bíblia diz que, em meio a tanta apostasia, Deus levantou aquele moço através da oração de sua mãe. Samuel foi o rabisco que Deus usou, foi usado como um instrumento de Deus na hora certa. Ele mudou a história de Israel. Ele promoveu o avivamento e ele conduziu a terra de Israel porque Deus sempre conta com um remanescente fiel. Deus sempre conta com um rabisco. Deus sempre vai contar com você. Se você se sentir nesta noite um rabisco, aí para você diz glória a Deus. Porque hoje você vai sair daqui dizendo, eu sou um rabisco fiel que o Senhor poderá contar qualquer momento. Amém. Em todas as épocas, a história de Deus, em todos os momentos da história de Deus,
Sempre tem alguém que ele poderá contar. Que esse alguém seja você. Que você possa bater no peito e dizer: conta comigo, Senhor. Eis-me aqui. Eu quero e eu sou um rabisco. Há sempre um rabisco que é um instrumento fiel para ser levantado na hora certa, no local certo, da maneira certa, com a palavra certa e com a unção certa para aquela hora, para aquele momento. Amém? Eu me lembro também de Elias, quando quando era um rabisco na terra, Elias, de repente, ele grita: só eu fiquei, mataram todos os profetas, mate-me também, mata-me também, porque eu não quero morrer pela mão da impunidade. Me mata, eu não posso suportar esta situação. Palavras de Elias. Aí entra Deus com a sua voz mansa e suave e diz para Elias, existe ainda 7.000 que não se contaminaram e que não se curvaram diante de Baal. 7.000 são os rabiscos da terra, são os remanescentes fiéis. Ainda restam 7.000. Eu me lembro de Simeão e de Ana. Ninguém acreditava em mais nada. Ninguém adorava mais. Ninguém glorificava o Senhor no templo. Não se manifestava mais nada no templo. Mas aqueles dois velhinhos, Simeão e Ana, eles subiram todos os dias no templo e eles criam nas promessas de Ageu, que diz: a glória da segunda casa será maior que a glória da primeira casa. A glória da segunda casa será maior que a glória da primeira casa. Eles acreditavam nesta promessa. E é nisso que o rabisco crê. Exatamente isso. Ele crê que Deus vai cumprir sua promessa. Que Deus está sentado no trono e que permanece com a autoridade de sempre. Aleluias. Deus preserva os seus rabiscos entre o seu povo para serem usados como instrumentos na hora certa, com a unção certa, com a palavra certa. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer para você uma coisa: a obra de Deus nunca dependeu da maioria. A obra de Deus sempre dependeu de uma minoria fiel. E é só isso que Deus precisa, de uma minoria. Deus precisa simplesmente de um pequeno grupo, de uma minoria para estabelecer o seu ministério aqui na terra. Deus sempre usa coisas pequenas. Deus sempre usa as coisas pequenas para realizar grandes obras. Quer ver um exemplo de coisas pequenas? Por exemplo, aquelas 5 pedras de Davi, que Davi usou para derrubar o gigante. Aquelas 5 pedras era coisa pequena. E Deus estava ali. Ele usou coisa pequena. Sabe aquele passarinho que estava na arca de Noé, que ele precisou soltar para ver se já estava em terra seca? Aquele passarinho era coisa pequena e Deus usou. Sabe a capa de Elias? Aquela capa era coisa pequena e Deus usou. Deus sempre usa coisas pequenas. E se você é uma coisa pequena, Deus vai te usar como rabisco para fazer grandes coisas na obra, no ministério. Amém? Deus vai sempre usar coisas pequenas. Ele é mestre. Ele não precisa da maioria, ele precisa da minoria e que você esteja dentro dessa minoria
em nome de Jesus. Você é um rabisco na terra. Deus está cuidando do seu nome. Fique tranquila. Deus está cuidando da sua saúde. Calma, as coisas vão melhorar. Tudo tem um começo, um meio e um fim. Eu ouvi isso ontem. Calma. Deus está cuidando do seu presente. Deus está cuidando do seu futuro. O seu futuro será de glória, porque Deus tem compromisso com a sua vida. Você é um rabisco preparado por Deus. Amém. Em Isaías, no capítulo 1, a Bíblia ela nos mostra os rabiscos da colheita que são protegidos pelo Senhor, que o Senhor vai contar com eles na hora certa, para fazerem a coisa certa, no momento certo, com a unção certa. Deus é lindo, Ele conta com você. Louvado seja. Em Isaías, no capítulo 10, a Bíblia, ela está nos dizendo dos momentos mais difíceis do povo de Deus. Isaías, ele enxergava a destruição da Síria sobre o povo de Israel. Isso aqui é forte demais, viu? No versículo 14 do capítulo 10, a Bíblia está dizendo que o povo de Deus estava como pássaro de asas quebradas. O povo de Israel estava como um povo ferido, com asas quebradas, e estava como um animal de carga. Esta era a situação de Israel. Estavam pisoteados, destruídos. Esta era a situação do povo de Deus. Imagine você um pássaro sem asa. Tudo que ele sabe fazer é voar. E tudo que ele sabe fazer é andar nas alturas. Mas Israel agora estava como um pássaro com asas quebradas, não tinha canto nos seus lábios. E a Síria, prepotente, sempre dizendo assim: olha, eu faço, eu estabeleço, eu removo, eu destruo, eu desfaço tudo em relação ao povo de Deus. E ainda dizia assim: olha, será que em Jerusalém tem deuses maiores do que aqui? Prepotente. Israel estava agora como um rabisco, estava na dependência de ser renovado pelo poder do Senhor. Vejam a que ponto chegaram os príncipes de Deus. Eles foram reduzidos como um animal de carga, pássaro sem asa. Não sei, mas talvez, quem sabe, nesta noite, seja esta a sua situação. Talvez você esteja como um pássaro que perdeu a razão de cantar. Talvez você esteja como um pássaro que perdeu a razão de louvar, perdeu a razão de adorar. Talvez cortaram as suas asas. Talvez cortaram as asas da sua família, as asas da sua proteção. E você está sem saber o que fazer. Aqui fala de derrota. Aqui fala de tristeza, de destruição. Calma, calma, porque a parte boa está por vir. Porque a Bíblia diz que o Deus que nós servimos é fiel nas suas promessas. A Bíblia fala que Deus é fiel naquilo que ele estabelece. A Bíblia fala que Deus não se engana. Deus não mente, Deus não enrola. Aquilo que Deus fala, você pode dormir em paz. E não se preocupe mais. Não atormente mais. Calma. Tenha o seu coração tranquilo, porque Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas que Ele tem para você. E eu profetizo na sua vida, nesta noite, as suas asas da fé e as suas asas da esperança serão restituídas
para a glória do nome do nosso Senhor. Aí para você fala amém, recebe essa palavra e tome posse, porque é de Deus para a sua vida. Ele vai restituir tudo na sua vida. Amém. Em Isaías 10, nos versículos 27 em diante, fala que vai chegar um dia que essa carga vai ser retirada do seu ombro. Essa carga vai ser destruída do seu ombro. Ei, eu pergunto, tem alguém colocando aí um jugo no seu ombro? Tem alguém colocando um jugo aí na sua família? Tem alguém que está te perseguindo? Pois saiba que a unção de Deus está sobre você. A unção de Deus está sobre os rabiscos fiéis. Você é um rabisco fiel nas mãos de Deus, preservado, reservado, preparado, separado nas mãos de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Deus está dizendo para você que a sua história vai mudar para sempre. O Espírito de Deus vai te consolar, vai te abraçar, vai te restaurar. Olha o que Deus está dizendo para você no capítulo 51, no verso 12. Quem és tu para temer, ó mortal? Quem és tu para temer o mortal? Eu sou aquele que te consola, é o Senhor falando para você nessa noite. Deus está dizendo, não temas, não temas, eu te consolo, não temas, eu te conforto, não tenha medo. Mas as promessas de Deus não param por aí. Deus tem muitas promessas para nós nesta noite, e eu vou citar mais algumas para você alegrar o seu coração, para você dormir em paz, para você ter certeza absoluta que você não passa de um rabisco nas mãos de Deus. Você é um rabisco escolhido por Deus. Aleluias! Mais promessas para você. Segura aí. Segura mais essa promessa aí, olha só. Rabisco estava como... lembre-se do capítulo 10, que o rabisco estava como um pássaro sem canto. Mas agora, olha o que Deus fala para você no capítulo 16. Eu ponho as minhas palavras na tua boca e te cubro com as sombras da minha mão. Promessa de Deus para a sua vida. Quer mais promessa? Segura aí mais essa, no verso 22. Eu pleitearei a tua causa, ou seja, eu sou o seu advogado e eu estou tomando a tua carga, eu estou assumindo a responsabilidade. Calma, creia, confia, porque esse é o Deus que nós servimos. Aleluias! Tem mais promessa? Você quer mais promessa? E o cálice do sofrimento que está nas suas mãos? Deus está dizendo para você, eu tiro das tuas mãos, nesta noite, todo o cálice de sofrimento, todo o jugo, tudo aquilo que tem impedido você de caminhar, tudo aquilo que tem impedido você de avançar, de voar mais alto, eu tiro nesta noite e você será mais do que abençoado, mais do que abençoada. Abra o seu coração e lance toda a carga de sofrimento nas mãos de Deus, em nome de Jesus. Amém? Sempre há alguns na história comprometidos com Deus, sempre há. No Novo Testamento aparece aí João Batista, Simeão, Ana, Maria, José, entre outros, como rabiscos que acreditavam nas promessas de Ageu, que dizia, a glória da segunda casa será maior que a glória da primeira casa. Esta palavra é poderosa e merece ser repetida várias vezes para nunca mais
você esquecer que a glória da segunda casa será melhor do que a glória da primeira casa. Aleluias! O que eu quero dizer com isso? Que Rabisco nunca deixa de crer, Rabisco nunca desiste, Rabisco nunca cansa de esperar, Rabisco insiste, persiste, teima até o céu se abrir sobre a sua vida e o nome do Senhor seja glorificado. Eu digo para você, o seu segundo estágio será melhor do que o seu primeiro estágio. Você pode dizer glória a Deus. Essa é a palavra que o Senhor trouxe para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém.